Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje é dia 4 de agosto, terça-feira, mais um dia precioso que o Senhor nos concede. Glória a Deus, glória a Deus. Você está falando com a Michele, você já me conhece, você está aqui comigo todo dia. E você que é novo, seja bem-vindo e volte amanhã em nome de Jesus. Peço que todos curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. É muito importante para que a ferramenta possa entregar esse vídeo para mais pessoas, sugerir, né? E que vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Estamos hoje com a oração 1049. Glória a Deus. E o alvo da nossa oração hoje é a família, a nossa família, né? Nossa família é o nosso primeiro ministério. É o primeiro ministério que temos é a nossa casa. Todas as situações acontecem na nossa casa primeiro, né? Todas as alegrias, realizações, boas surpresas, né? A gente fica sempre na nossa casa, a gente vive tudo isso maravilhosamente. Mas também vivemos tribulações, às vezes decepções, muitas vezes angústias, muitas vezes a gente vive, eu já falei decepções, todas essas coisas, né? A gente vive dentro do nosso lar e a gente tem que saber lidar com tudo isso, mas a gente não sabe. Se não fosse o Senhor por nós, o que seria, né? Então nós temos que ter a nossa vida baseada na palavra de Deus em tudo, porque o Senhor nos ensina como lidar com tudo na tua palavra. O texto que eu trouxe aqui para nós, nesse dia, está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 21. Palavras agradáveis, diz assim a palavra do Senhor, palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. O que nós estamos declarando na nossa casa? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Nós temos que ter muito cuidado com o que sai de nossa boca. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos para a nossa família. Essas palavras, elas são declarações poderosas. Então, que nós possamos declarar bênção para a nossa casa. Que nós possamos nos calar, ao invés de falar palavras difíceis, ruins. Que nós nos calemos e oremos ao Senhor. Palavras são sementes. Então, muitas vezes, a gente, numa discussão, a gente não resolve nada, a gente só piora, porque a gente só fala palavras ruins. E tudo isso é semente. Então, o que acontece? Nós estamos plantando mais discussões, ao invés de resolver. A gente só resolve qualquer situação conversando. Em primeiro lugar, orando, pedindo a Deus discernimento, sabedoria para resolver, né? Então, que a gente tenha discernimento com as palavras que saem da nossa boca em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Santo Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que estão orando comigo neste dia. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu e isso é maravilhoso. Obrigada, Senhor, obrigada, Deus. Esse dia lindo que o Senhor nos concede. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Imperfeita, mas é a nossa família que amamos, Senhor. Que nós paremos, Senhor, de olhar para as outras famílias, principalmente para as famílias do Instagram, aquelas perfeições que não existem, Senhor. Que nós não fiquemos comparando, que nós não achemos que as dos outros é melhor do que a nossa, não, Senhor. Trabalhe o nosso coração, Deus, para que nós tenhamos gratidão pela nossa família. Gratidão, obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Deus, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério.
Que nós possamos, Senhor, dentro da nossa casa, ser o farol, ser a luz, ser a tua luz na nossa casa, Deus. Que nós possamos ser inspiração e sermos exemplos dentro da nossa casa do teu amor, do teu fruto, Espírito Santo. Que nós possamos conduzir a nossa família a estar na sua presença, te buscando, Senhor, todos. Que os nossos familiares que não são cristãos, Senhor, vejam em nós a tua presença, vejam em nós o teu mover. Que a nossa casa, Senhor, seja um pedaço do céu realmente. Sabe, Deus, que nós estejamos na nossa casa e seja um ambiente de paz. Que seja um ambiente, o lugar preferido de toda a nossa família. Ah, Senhor, Senhor, cuida da nossa casa. Restaura, Senhor, as relações da família. Com o celular, muitas coisas, as famílias ficaram muito distantes. As pessoas uma das outras. É só celular, Deus. Restaure a comunhão da família. Aquele tempo de qualidade, onde todos sentavam à mesa para fazer a refeição e conversar e contar sobre o dia. Restaure esse tempo, Senhor. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos sabedoria para conduzir, para que possamos ter esse tempo de qualidade, um tempo de conversa, de oração, de adoração a Ti, Senhor. Oh, Pai, louvado seja o Teu nome pela nossa família. Restaura, Senhor, a amizade entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos, Senhor, entre tios, primos. Restaura, Senhor. Restaura, Pai, a amizade, restaura a confiança. Que possamos decidir perdoar se aconteceram coisas muito difíceis. Senhor, em nome de Jesus, que perdoemos, Senhor, que perdoemos, Pai, assim como o Senhor nos perdoou, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, do nosso coração. Restaura, Senhor, a cumplicidade, a amizade entre os casais. Restaura, Senhor, a intimidade. Restaura a admiração. Restaura a amizade entre os irmãos. Restaura, Senhor, o respeito dos filhos para os pais e a compreensão dos pais para os filhos. Restaura, Senhor. Senhor, cuide de todas as famílias que estão aqui representadas. Tu sabes, Senhor, tudo o que está acontecendo em cada casa, em cada família. Então, Senhor, em nome de Jesus, cuida de cada causa, de cada situação. E agradecemos, Senhor, pela nossa família. Muito obrigada. Senhor, eu também clamo em nome de Jesus que o Senhor acampe os seus anjos ao nosso redor e da nossa família. E que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que tenhamos um dia que te glorifique, Deus, e que possamos falar palavras agradáveis, que te honrem e que sejam sementes de vida. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.